encerrando um pouco esse assunto, tentar falar um pouquinho mais de mercado. Claro que a gente está aí às voltas da expectativa de reunião, né, do Copom, reunião do Federal Reserve, mas eu queria entender um pouco da sua percepção, né, dos movimentos recentes que a gente está tendo no nosso mercado aqui. A gente pode dizer que o mercado engatou um otimismo ou ele está perdendo um pouco do pessimismo que vinha rondando, né, aqui o nosso cenário? Qual a sua percepção para essas movimentações que temos tido? E, claro, gostaria de ouvi-lo das projeções. Se a gente pode ter ainda um movimento talvez um pouco maior e mais elástico desse fluxo e desse movimento que a gente viu recentemente. Bom, a gente já vem falando de algumas semanas juntos aqui, né, Felipe? Que tecnicamente o Brasil, para aqueles que entendem ou aceitam uma volatilidade na sua carteira de investimentos, há oportunidade, seja na renda variável com ativos menos endividados, com empresas geradoras de fluxo de caixa positivo, e tudo isso traz oportunidades que o ativo que está barato pode ficar ainda mais barato, mas tecnicamente a gente conseguiu olhar oportunidades e consegue. Falamos também de título público, olhando tecnicamente, esquece o lado de você estar financiando o governo, mas taxa, IPCA mais 7, 7,5, num país onde está longe de dar calote na sua dívida, como eu já expliquei em outras ocasiões aqui, dando a minha opinião, é tecnicamente oportunidade interessante de alocação de capital, e o que nós estamos vendo é um ajuste técnico em cima dessa correção de preços baseado na extrema e brutal desvalorização da Bolsa Brasileira e de ativos domésticos que nós vimos em 2024. Né? Então, sim, eu acho que há oportunidades, não significa que esse crescimento, essa possível recuperação será linear. Bem provável que nós teremos uma recuperação, uma alta e baixa, uma volatilidade muito alta desses ativos. E, claro, tudo aqui, respondendo a tua primeira pergunta, se o mercado está, digamos, um pouco menos pessimista. Eu acho que ele começa, sabe quando você está debaixo d'água e começa a colocar o olhinho para fora d'água? É como se você percebesse que cada dia que passa, a possibilidade ou probabilidade de reeleição desse governo por vias normais, ela se torna cada vez mais difícil, dada a queda na popularidade e o pouco tempo que falta, e como funciona, como é o funcionamento inercial da própria inflação, ou seja, da desvalorização da moeda. Então, tudo isso faz com que aquela possibilidade de olhar tecnicamente os ativos, sendo que há uma grande probabilidade de alternância de poder em 2026, você olha e fala, tem ativos baratos que faz sentido eu alocar uma parte do meu capital, tanto é que a gente vê uma certa entrada de fluxo de gringo. Mas vamos lembrar que o gringo manda 1, 2, 3% do portfólio dele para cá. Da mesma maneira que ele manda, ele tira. É um aperto de botão. E pouco vai fazer efeito no resultado total dele. Então, para a gente, é um fluxo de capital extremamente importante, que para ele, muitas vezes, é pouco significativo. Então, da mesma maneira que ele vem, ele volta. Se isso agora começa a dar uma sinalização de que uma mudança de governo poderá trazer incremento de ativos, de valor de ativos, por conta de entrada de capital de fora, se a sinalização começa a mudar que esse governo pode permanecer no poder, ou as ideias de aprofundamento do populismo ao longo ainda desse mandato continuar, nós podemos ver um aperto de botão, esse mesmo dinheiro que entrou, voltar a sair brutal e os ativos continuarem caindo.